Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, sábado, dia 10 de junho, eu tenho a alegria e o privilégio de estar com você dentro desses poucos minutos para meditarmos a palavra do Senhor. Hoje, a nossa saudação vai para a cidade de Arari, onde estarei à noite presidindo a Santa Missa e ordenando 2 diáconos permanentes. São os primeiros diáconos desta cidade que serão ordenados. Depois de mais de 5 anos se preparando, esses pais de família vão receber o sacramento da ordem no grau do diaconado permanente. Eles estão se colocando a serviço da igreja, onde prestarão serviço no anúncio da palavra de Deus, ao mesmo tempo celebrando alguns sacramentos, como o batismo, o matrimônio, e acima de tudo, ajudando na comunidade para que a caridade se torne realidade no dia a dia. A presença de Deus junto aos doentes, aos idosos, aos pobres. Essa presença tão necessária em tantos lugares da nossa igreja. Vamos então agora meditar o Evangelho de hoje, que é Marcos 12, 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Querido irmão e querida irmã, hoje o Evangelho, Jesus nos apresenta 2 atitudes. Uma que ele condena e outra que ele elogia. Jesus condena aquelas pessoas que aparentemente gostam de ser pessoas honestas, religiosas, que gostam de serem aplaudidas, porém as atitudes são terríveis. O Evangelho apresenta a frase assim: essas pessoas devoram as casas das viúvas.
fingindo fazer longas orações. Isto é, são pessoas que tomam a casa das viúvas, usando até a fé, a religião, para explorar a indefesa, aquela pobre, infeliz, sofredora. É triste quando se percebe que pessoas muito mal intencionadas usam da fé, usam da igreja, usam da religião para explorar, para tirar aquilo que é dos mais pobres. Infelizmente, isso está acontecendo cada vez mais na nossa sociedade. Pessoas humildes estão se deixando enganar e perdem a casa, às vezes o próprio salário, para poder dar a quem está querendo enganá-la, usando o nome de Deus. Deus quer misericórdia, Deus quer solidariedade. E logo em seguida, Jesus conta a história desta viúva, mulher tão pobre, mas que ela dá aquilo que ela pode, no silêncio, sem se preocupar com a aparência, nem divulgar aquilo que ela faz. São verdadeiramente os pobres, os humildes, que sustentam nossas comunidades. Uma vez eu fui convidado para uma reunião, um grupo de pessoas que queria fazer uma capela. Quando eu cheguei nesta reunião, eu vi um grupinho de pessoas idosas, humildes, e uns 2 jovens. Então eu perguntei: e vocês querem fazer uma capela? Queremos. E como nós vamos conseguir os recursos? Eu fiquei pensando comigo mesmo. Essas pessoas idosas, muito pobres, só vivem com o dinheiro da aposentadoria. Como nós vamos construir uma capela que precisa de recursos? E aí eu digo, mas vou acreditar no poder de Deus e vou confiar nessas pessoas. E cada uma daquelas senhoras, daqueles senhores, foram dando sugestões. Lembro muito bem de uma senhora humilde, que ela disse assim: olha, bispo, eu vou vender pipoca, vou fazer pipoca e ofereço para vender no arraial para a nossa igreja. E assim, aquela capela começou com a venda de pipoca. A pipoca, que é aquilo que o pobre poderia fazer. Aquela senhora, ela poderia oferecer a pipoca, algo tão barato, e depois, devagarinho, fomos trabalhando juntos, cada um dando aquilo que tinha, e hoje esta capela já está construída com a ajuda do povo. Obra de Deus, obra da generosidade dos pequenos. Às vezes, nos nossos festejos, nós agradecemos aqueles que patrocinaram, deram grandes ajudas, às vezes utilizando até o dinheiro público, que é de todos, e nós esquecemos de reconhecer aqueles pequenos gestos tão necessários para a nossa igreja e para o mundo. Deus abençoe e até amanhã,
se Deus quiser.